Glórias a Deus. E Ana era uma mulher que ela buscava, ela orava, mas ela tinha um desejo no seu coração. Ela tinha algo ali no coração, Glória a Deus. Jesus, que buscava o Senhor. Aleluia, que era um filho. Aleluia, ela tinha um desejo. Aleluia, Jesus está, aleluia, com aquele filho, aleluia, nos braços, a amamentar aquele filho, aleluia, amar aquele filho. Ela tinha aquele desejo. Aleluia. Aleluia, como nós hoje, irmãos, aleluia, Jesus, eu não sei o que você busca, mas talvez você está buscando algo do Senhor, já está orando, já está fazendo campanha, já Louvado está é esse teu fazendo nome, votos com Deus, para que Deus venha trazer algo para você. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, ela buscava. A Bíblia diz, irmãos, que ela subia, aleluia, creio eu que monte, aleluia, Jesus, o templo do Senhor, aleluia, se ela subia, é porque era uma subida. Aleluia, ela ia no templo do Senhor buscar o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus, mas a Bíblia nos diz, meus irmãos, e relata que aquela mulher, aleluia, Jesus, ela estava cansada. Louvado Ela buscava, Deus. mas ela estava cansada. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mas nem por isso, irmãos, ela deixou de buscar. A Bíblia diz que, aleluia, seu marido, ela tinha duas esposas. Que na época, né, irmãos, aleluia, Jesus, glórias a Deus, podia. E ele tinha, aleluia, duas esposas. E a outra esposa, Penina, ela tinha filho dele. Aleluia, Jesus. E Ana, porém, não tinha. Mas Penina, aleluia, Jesus, a Bíblia diz que ela zombava dela. Aleluia, Jesus, ela zombava, ela criticava. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, irmãos, aleluia, Jesus, Ana, aleluia, Jesus buscava o Senhor, mas mesmo assim ela não falava nada. Aleluia, porque ela tinha certeza, meus irmãos, que ela buscava um Deus que tudo podia. Ela tinha certeza que um dia, uma hora certa, Deus ia dar para ela aquilo que ela buscava. Grande Deus. Porque tudo tem, aleluia, Jesus, um tempo determinado, aleluia, para nós aqui nessa terra. Aleluia, Deus tem tempo para todas as coisas. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. É, Deus. Mas Ana, aleluia, Jesus não se importava, tinha aquela tristeza no seu coração, mas ela buscava, ela orava. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Seu esposo falava, mas mulher, ele amava ela. A Bíblia nos diz que ele amava Ana. Aleluia, Jesus, não sou para ti, aleluia, Jesus, aleluia, como 10 filhos, aleluia, Jesus, mas Ana, ela tinha aquela vontade, ela tinha aquele desejo no seu coração, aleluia, Jesus. E Penina, aleluia, Jesus zombava, aleluia, Jesus criticava, aleluia, ria da cara de Ana, aleluia, porque Ana não tinha, aleluia, filho. Aleluia, Jesus, e a Bíblia diz que aleluia, seu esposo pegava a sua família, aleluia, subia ao templo, aleluia, Jesus, para orar, sacrificar, aleluia, Jesus, ao Senhor. Glórias a Deus. Mas Ana, irmãos, ela não desistiu. Ela estava em oração, ela buscava ao Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Um dia chegou ao templo. Eli estava ali, era o sacerdote daquele lugar. Aleluia, estava ali. Aleluia, Jesus, e viu que Ana, aleluia, Jesus, só se movia os seus lábios. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, chegou até ela e falou: até quando tu, aleluia, Jesus, vai beber? Grande Achou que Deus. Ana estava embriagada, porque ela chegava ao templo, irmãos, não tinha mais força para orar. Chegava, dobrava o seu joelho e chorava na presença de Deus. Deus poderoso. Aleluia, chorava, aleluia, Jesus, gemia na presença do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Muitas vezes, irmãos, aleluia, Jesus, começamos uma campanha, aleluia, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E se não recebemos, aleluia, já desistimos, aleluia, Jesus, no meio da caminhada.
Deus Aleluia, poderoso. Jesus, glórias a Deus. Vamos orar, vamos fazer uma campanha. Grande Deus. Vamos fazer uma campanha no lar. Aleluia, não, aleluia, chega 7 dias, 21 dias. Aleluia, 3 Deus dias. poderoso. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E Espírito queremos de a Deus. bênção do Senhor. Grande Aleluia, Jesus, é para nós perseverar, irmão. Aleluia, em oração, para que nós possamos receber a vitória Deus do poderoso. Senhor. Muitas vezes, aleluia, não recebemos, por quê, irmãos? Aleluia, não perseveramos. Muitas vezes não recebemos, por quê, irmãos? No meio da caminhada, aleluia, desistimos. Aleluia. Eu imagino Ana, aleluia, desistindo, aleluia, daquele sonho dela. Aleluia, Jesus, no meio da caminhada. Aleluia, Jesus, alguém ali, aleluia, apontando ela, aleluia, Jesus, se ela desistir, não ia receber. Mas ela não importava com as críticas, ela não importava, irmãos, aleluia, Jesus, com aquilo que estavam afrontando. Ela estava Deus ali, poderoso. Que a bênção e a Glória a Deus. das mãos do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então ela disse, aleluia, Jesus, a Eli, aleluia, não bebo bebida forte, não bebo vinho, aleluia, Jesus, estou atribulada de alma. Aleluia, de espírito, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Louvado é porque Jesus. buscava o Senhor, aleluia, algo, aleluia, que ela queria e ainda não estava alcançando. E ele então disse, vai, aleluia, Jesus, vai, aleluia, que a bênção já é tua. Glória a Jesus, Deus. glórias a Deus. E Ana, então, irmãos, aleluia, Jesus, ela ali orando, ela fez um voto com o Senhor. Olha a importância do voto, irmãos, não estou falando do voto, aleluia, Jesus, glórias a Deus, esse aqui é importante, mas eu estou falando de voto, irmãos, quando a gente faz um voto com o Senhor, irmãos, aleluia, Jesus, glórias a Deus, eu vou dar uma cesta básica, eu vou fazer uma visita, eu vou, aleluia, fazer isso, vou fazer aquilo, aleluia, para o Senhor. Aleluia. Quando nós fizermos um voto dessa maneira, irmãos, nós temos que cumprir. Por quê? Aleluia, Jesus. Se nós não fizermos, aleluia, Jesus, se nós não for cumprir, então nós nem fizemos. Nem fizemos, irmãos, aleluia, Jesus, um voto com o Senhor. Aleluia, Ana, aleluia, ela fez um voto com o Senhor. Nas orações dela, no clamor, no gemido, no choro, aleluia, Jesus, ela fez um voto com o Senhor. Aleluia. Senhor, aleluia, Deus, se tu me deres, aleluia, um filho, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus, deixar na tua casa. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Quando desmamar, levarei para a tua casa para ficar ali aprendendo, aleluia, as tuas coisas. Aleluia, veja bem, irmãos, eu fico pensando, eu fico meditando, aleluia, nessa palavra, porque, aleluia, Ana, ela tinha tanto um desejo no seu coração, de abraçar, de fazer carinho, aleluia, Jesus, talvez, aleluia, Jesus, glórias a Deus, levar na escola, aleluia, na escolinha, aleluia, Jesus, ela tinha aquele desejo, mas ela, irmãos, ela fez aquele voto, que quando aquela criança parasse de mamar, aleluia, ela ia levar ao templo do Senhor, ela ia levar na casa do Senhor, ela ia deixar na casa do Senhor, aleluia, Jesus, para servir o Senhor. Grande Deus. Ele se agradou do propósito que ela fez. Aleluia. Deus se agradou daquele voto que Ana fez, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que aleluia, a madre de Ana, aleluia, Jesus, era fechada, era cerrada. Aleluia, mas Deus, irmãos, Ele faz, aleluia, Jesus, o impossível acontecer na minha e na tua vida. É, Deus. Talvez, aleluia, tenha alguém aqui que nessa noite pensa, meu Deus, mas eu estou com uma causa impossível. Aleluia, mas para Deus nada é impossível. Para o nosso Deus nada é impossível, tudo é possível aquele que crê. Grande Deus. Confiar, aleluia, Jesus, e acreditar que as coisas acontecem. Aleluia, Deus. Jesus. E Ana, então, ela fez esse voto com Deus e o Senhor se agradou. Aleluia, Jesus se agradou.
Ana, então, Deus abriu a madre. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que ela disse que, aleluia, queria, aleluia, Jesus, um filho, um varão. Aí ia colocar o nome de Samuel. Aleluia, ia ficar adorando o Senhor. Aleluia, o Senhor ouviu o clamor de Ana. Então a Bíblia diz que, aleluia, Deus concedeu a Ana. Aleluia, Jesus, o filho que ela queria. Samuel. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Quando Samuel, aleluia, Jesus nasceu. Quando Samuel, irmãos, aleluia, Jesus Deus parou poderoso. de amamentar. Aleluia, Jesus, a Bíblia diz que então, aleluia, Jesus parou de mamar. Aleluia, a Bíblia diz que então, Ana levou o tempo. Deixou lá, aleluia, Jesus com o sacerdote Eli, para que ali ele fosse crescer no templo, aleluia, fosse aprender as coisas de Deus, aleluia, Jesus, e fosse ser, aleluia, Jesus, um servo, aleluia, do Senhor. E a Bíblia diz que, aleluia, Jesus, Samuel foi um grande profeta. Aleluia, foi um grande profeta. Aleluia, Jesus, Samuel. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mas as bênçãos de Ana não parou por aí. As bênçãos de Ana, aleluia, Jesus, Deus ainda concedeu para ela mais 3 filhos e mais 2 filhas. Aleluia, Deus. Por que, irmãos? Aleluia, Jesus. Porque Ana fez um propósito. E quando faz um propósito diante Aleluia, de Deus. Aleluia, coração reto. Aleluia, Jesus fiel. Aleluia, com Glória a fé. Deus. Então, Deus, Ele ouve. Aleluia, Jesus, quando nós buscamos Ele de todo o coração. Grande Deus. Nós buscamos e não desistimos no meio da caminhada. Aleluia, Jesus. Deus, Ele tem prazer de nos abençoar, irmãos. Aleluia, Deus tem prazer de nos abençoar, porque quando Ele vê sinceridade no nosso coração, quando Ele vê, irmãos, que nós temos realmente, aleluia, acreditando que Ele possa nos dar. Aleluia, Jesus, e o Senhor dá. Aleluia, O Senhor dá, porque o Senhor, aleluia, é fiel. O Senhor é fiel com aquele que busca, com aquele que, aleluia, Jesus é fiel com ele, irmãos. Se nós somos obedientes ao Senhor, aleluia, que nem um filho, irmãos. O filho, quando ele é obediente ao pai, aleluia, à mãe, aleluia, temos prazer, aleluia, Jesus, de, aleluia, atender o pedido deles. Deus. Quando eles vêm pedir para nós, aleluia, nós sabemos que aquele filho, aleluia, obediente, é um filho, aleluia, Jesus, que a gente fala, vai, ele vai, vem, ele vem. A gente tem prazer em acompanhar. Assim é o Senhor conosco, nosso Pai.